E aí nessa história toda, depois meu pai vendeu a Kombi, aí começou a trabalhar de escolta, como escolta armado e tal. E aí nessa aí foi uma fase meio difícil pra gente lá. Porque aí meu pai desempregado e o que ele fazia assim de bico não rendia dentro de casa, né? E aí a minha mãe já meio que começou a colocar na minha cabeça, falou, ó, você tem que começar a pensar em trabalhar e fazer as coisas. Isso eu tinha o quê? Sei lá, 12, 13 anos, velho. Caramba, velho. Eu falei, caramba, o negócio tá brabo, hein? Mudou o cenário aqui, bicho. É. E aí ela montou uma lojinha de sacaria. Vendia pano de prato, toalha de mesa, toalha de banho e tudo e tal. E aí eu fui promovido. Eu saí de entregador de frango para trabalhar vendendo pano de prato. Entendi. E aí beleza, e aí eu lembro que eu estudava à tarde, eu ficava de manhã na loja com ela e ia pra escola direto já, à tarde. E aí eu comecei a querer as coisas, né? Aí eu lembro que eu falei, putz mãe, queria um violão, né? Cismei que eu queria aprender a tocar violão, velho. Aí fui e tal, ela falou assim, ó, eu não vou te dar violão, se você quiser você trabalha, eu não tenho dinheiro pra te dar violão. Se você quiser eu te dou uns panos, eu vendo pra você o pano a R$1 pra você vender a R$2,50, R$3 na rua. Só vai. Falei, rapaz, a mulher é braba, né? Aí peguei os paninhos, joguei nas costas, velho, ia de porta em porta. Não sei o que, eu era gordão na época, velho. Gordão, velho. Puta, bochechão assim, eu falei, eu tenho que tirar vantagem disso. Então o que eu fazia? Eu ia na casa das velhinhas já, velho. Porque eu sabia que tinha as velhinhas, chegava lá, fazia cara de dó, gordinho, bochechudo, velho. Falei, mano, eu vou vender uns panos aqui, bicho. Nossa, foi. velho. Aí, tipo, foi coisa de 2 semanas, eu juntei lá R$70 lá, comprei o violão, já pedi conta. Já era. Padrão do pai. É, padrão, falou. Caramba. E aí, só que nessa eu comecei a entender. Falei, caramba, se eu começar a correr atrás, eu consigo ter as coisas que eu quero. E nessa aí eu já tava. Era tipo assim, eu olhava Hot Wheels e eu falava, putz, cara, diferente. E eu queria isso. E aí, beleza, e aí começou a passar. E aí depois disso comecei a trabalhar de cobrador de van, de alternativo, fazendo as correrias e tal. E aí queria comprar moto. Falei, eu preciso arrumar um jeito de andar. E a mesma pegada. Minha mãe chegou e falou, não, você não tem moto. Se você quiser, você que lute. Aí fui juntando dinheiro como cobrador e tal. Aí passou um tempo. Aí chegou a época do Senai, né? Que aqui em São José, todo adolescente tem que fazer Senai, velho. Eu fiz prova e parei na prova mesmo. Esse é padrão. Nem passei. Aí fui pro Senai. Aí fui pro Senai e comecei a fazer desenho técnico mecânico. Cara, eu apaixonei naquilo lá. Falei, putz, que da hora isso aqui, velho. Só que daí eu já pensava, olhava aqueles desenhos e falava, como é que eu vou fazer design de carro com isso aqui, velho? Eu vou desenhar carro agora, velho. Tô aprendendo como que é. Só que não é bem assim, né? Lá era usinagem o negócio, era diferente. Uhum. E aí foi passando, aí fiz mecânica de usinagem 1. E nessa mesma época, eu falei assim, bom, o que junto no meio do carro, do automotivo, dá dinheiro? Eu falei, cara, eu vou ser piloto. Na minha inocência, eu falei, não, vou ser piloto. Vou buscar uma escola de pilotagem. E aí entrei em contato com a escola Roberto Manzini, lá em São Paulo. Na Renault lá e tal. Liguei, não consegui falar direito, mandei e-mail. Aí na época o Renato Manzini, isso foi em 2006, eu acho, me retornou. Aí ele falou assim, cara, você tem dinheiro? Já começou logo assim. Já começou assim, né? Falei, caramba, o nível aqui é diferente, hein? É. Eu falei, ó, eu tenho R$2.000 guardado e tem uma motinha que eu posso vender. E aí ele foi muito educado, ele não riu nem nada. Ele falou assim, ó, faz o seguinte. Por dentro ele riu. Né? Ele riu, certeza que ele deve ter dado uma gargalhada. Ele riu. Falou, o que esse moleque tá querendo? E aí, tava perto de tirar minha carta e tal. E aí eu falei, não, vou ser piloto, vou lá. Daí ele falou assim, ó, faz o seguinte, cara, vem aqui, faz um dia, que é um dia de piloto, que era uma experiência que tinha lá. Mas não é uma profissão para qualquer um. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma equipe. Primeiro você tem que ter um carro, você já não tem um carro. Você tem que preparar o seu carro. Se você bater o seu carro, você que vai ter que bancar, então assim, não é barato. Não. Tá? Não tem como começar assim. Só que daí, eu sempre tive um negócio, Daniel, que é assim, se eu chegar e falar assim, cara, eu tô querendo fazer isso aqui, você fala, não, isso não dá. Aí que você vai fazer. Ah, meu irmão, não fala isso pra mim. Falei, então, tem que ter dinheiro. Beleza. Falei, então eu vou trabalhar, vou dar um jeito de arrumar esse dinheiro, eu vou virar piloto, velho. E aí, pouco tempo depois, aconteceu um acidente muito sério na Stock Car, que foi quando aquele Rafael Esperafico da Stock Car faleceu. Molecão também no tal. E aí, velho, falava de qualquer coisa assim de carro, minha mãe virava um purisco já comigo. Imagino. Entendeu? Não adiantou muito, que depois eu comprei moto, comecei a andar de moto e tal, não segurou muito.
E aí, beleza. Daí eu desencantei um pouco dessa parada de ser piloto. Falei, cara, e a segunda opção? Vou ser mecânico. Meu tio é mecânico e tal. Vou trabalhar como mecânico. E aí eu lembro que eu já tinha terminado o Senai. Já tinha terminado um técnico em administração, que na época eu fiz no Bilac. Que a proposta era cuidar da loja da minha mãe. Né? E eu falei, não, vou procurar um curso de mecânico. E aí eu fui na Continental, em 2009. Escola Continental. Fui na Continental. Arrumei muito computador lá. Aí eu falei, não, vou lá. Aí cheguei lá, bicho. Aí eu já tava dirigindo, fui com um Corsinha lá, pá. Aí parei lá na rua, lá à noite, entrei na escola. Eu fiquei meio chateado que eu entrei e só tinha AP, né, velho? Só tinha motor AP, não tinha nenhum motor de Monza lá, não tinha nada, Engenheiro velho. era um desastre, Putz, né? grila, mano. Aí vamos lá, né? Aí vi o valor da parcela, tudo, cheguei em casa, troquei ideia com a minha mãe e tal. Aí fui falar com meu tio, e aí na época, eu já tinha terminado o Senai e tava começando a aparecer oportunidade de trabalhar em fábrica e tal, e tudo mais. E aí naquela visão de assalariado, de trabalhar na Embraer ou de trabalhar na GM, o melhor é você ir trabalhar dentro da fábrica. Sem dúvida. E aí eu ouvi demais, falei assim, E a sua família com certeza queria que você fosse trabalhar na fábrica. Porque o resto do mundo não presta. Só Não, exatamente. eu sei bem como é que é. Eu vi muito isso na época. Ainda mais pelo meu pai trabalhar em fábrica, né? E aí foi essa conversa. E aí chegou no esquema assim, falou, ó, Diego, não vira mecânico não, porque trabalhar como mecânico você rala muito e não ganha dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. O seu tio te falando. É meu pai, né? O meu tio é o cara mais de boa assim que eu conheço na vida. Eu nunca vi o cara triste, eu nunca vi o cara reclamando. Mecânico é Sabe? assim, cara. Então, bicho, olha, eu não me liguei nisso na época, velho. Putz. Já viu o mecânico xingando? Então. Não. Na hora que você chega perto dele, ele já xingou tudo. Que tinha, Já tá de boa, já jogou já a chave carregou no ali, chão, já. já praguejou à vontade. Já. Acabou de montar, já vazou, já tá puto, já. Isso mesmo. Aí beleza. Aí meu pai, não, esquece isso aí e tal. Eu falei, putz. Aí fiquei meio assim, e aí na época eu acabei indo nessa ideia. E aí apareceu um amigo meu, que até hoje, né? Chama Eliezer, Major Eliezer, gente finíssima. Major da FAB? Do exército mesmo, lá de Caçapava lá. Show. E aí ele tinha uma escola, e nessa escola ele dava aula de desenho técnico, de CATIA, de AutoCAD, todos esses softwares assim, de engenharia. E eu tinha acabado de fazer desenho técnico. E aí nessa época a gente congregava na mesma igreja. Ele falou, Diego, eu tô precisando de um carinha lá para me ajudar com tudo. Para montar a máquina, que até então eu já tinha feito cursinho de hardware de computador, já tinha aprendido a formatar o Windows 98. Tava atirando pra tudo quanto é Tudo lado, cara. Tudo lado. O que aparecesse eu tava fazendo. Foda, né? Essa fase que você não se encontra muito, né? Ou o que você quer fazer na sua cabeça não tá ao seu alcance, Exatamente. né, cara? Exatamente. E aí você fica piruando ali e não vai a lugar nenhum. E aí aconteceu muito isso e tal, e aí eu olhava para a situação que a gente tinha passado um pouco antes dentro da casa dos meus pais e falava assim, cara, eu não quero viver sem dinheiro, velho. Que viver sem dinheiro é uma bosta. Então eu fui por esse caminho. Eu falei, não, beleza. Aí ele falou, Diego, eu preciso de alguém que faça tudo. Eu não tenho como te pagar um salarião, mas conforme for evoluindo a gente vai conversando. Eu falei, vamos então. Danielzão, eu entrei nessa escola. Foi um baita de um aprendizado. Assim, ele me deu uma oportunidade muito legal. Só que lá daí eu era motorista, eu ia buscar os filhos dele na escola. Eu arrumava as máquinas para preparar para aula, eu limpava a sala, fazia de tudo. E aí, pouco tempo depois, ele chegou para mim e falou, Diego, é o seguinte, um dos instrutores que a gente tem aqui, que dá aula de AutoCAD de CATIA, vai sair fora daqui a uns 4 meses. E eu não tenho ninguém para colocar no lugar, eu quero saber se você quer assumir essa vaga. E aí eu nem pensei no que era, falei, não, eu quero. Eu quero sim. Só tem um problema, eu não sei o que é AutoCAD e eu não sei o que é CATIA para dar aula disso. Ele falou, não, se você quer, para mim é o que importa. Eu falei, rapaz, então vamos. Em 4 meses você conseguiu? 4 meses, bicho. Daniel, ali eu virei uma pegada sinistra. Porque daí eu chegava na escola às 8 horas, trabalhava lá, tipo, até meio-dia, e da 1 da tarde às 10 da noite, eu entrei no intensivão de aulas. Então eu saí de uma turma, entrava na outra, saí de uma turma, entrava para outra. E na época eu não tinha computador. Ele falou, Diego, você precisa treinar em casa. Leva um computador daqui, pode levar e tal. E aí eu chegava em casa, tipo, 10h30, jantava. Quando dava meia-noite eu ia pro computador de novo, ia até umas 4 horas,
dormia umas 2 horas, 3 horas por noite, no outro dia tava na escola de novo. Nossa senhora, velho. E foi Aquilo assim. é uma desgrama, aquilo. Foi assim. Uma vez eu tentei aprender AutoCAD e já era. O máximo que eu sabia era instalar o AutoCAD, no computador que eu mexia só. E aí passou, daí nesses 4 meses, daí eu peguei a primeira turma pra dar aula. Aí a primeira turma, isso com 19 pra 20 anos, velho. Cheguei na primeira turma, cara, tremendo. Falei, meu Deus do céu, cara, e agora? Só cabeça branca, velho. Caramba. Só tiozão, projetista, já velho de guerra. Falei, malandro, esses caras vão me engolir aqui dentro, velho. Aí um deles olhou pra mim assim, cara, deu aquela fitada assim, de cima a baixo, assim. Falou, você que vai dar aula pra mim? Aí eu dei aquela tremida. Eu falei, o senhor tem conhecimento do software? Aí eu fui no que eu sabia. Ele falou, não. Eu falei, então, é isso que eu vou ensinar. Aí acabou. Aí beleza, aí foi desenrolando e tal. Fiquei 1 ano nessa pegada. Quando você é jovem é foda. Eu, quando eu era muito moleque, trabalhava com informática, às vezes eu deixava a barba crescer. Eu sempre tive barba desde muito moleque, né? Eu deixava a barba crescer pra dar aquela envelhecida, pra não ficar ouvindo esse tipo de coisa. Entendeu? Eu também, velho. Hoje eu já não preciso mais, né? Hoje eu tô mais velho. Já passa de boa, já. Passa de boa, já. Mas antes eu tinha que fazer isso, cara. Era isso e camisetinha social, velho. Pra dar uma enganada boa. Pra dar uma enganada. Polo. Um negócio assim. Pra iludir os caras. Sapatênis. Sapatênis, velho. Andava de moto de sapatênis. Que desgraça que era aquilo. Nossa senhora. O pé esquerdo tinha uma raspa, tinha uma marca no meio do sapato, assim, né? Nossa. Não, e quando chovia, ficava parecendo patati patatá, né, velho? Com aquele bagulho pra secar largo. aquilo depois. Atrás da geladeira 2 dias pra secar. E olha lá, velho. Teve uma vez, cara, que eu tava saindo de casa, eu morava no Morumbi nessa época, e a escola era no Satélite. Falei, não, vou lá, em 10 minutinhos eu chego. Daniel, uns 2 quarteirão antes, sabe aquela chuva que tá de boa, do nada cai? Pá, abriu a torneira assim, ó. Velho, eu abri o portão da escola assim, encharcado. A recepcionista veio assim. Aí eu falei, eu já tô voltando. Eu fui em casa, troquei de roupa e voltei de novo.